Tudo que você sempre quis ouvir no rádio e ninguém fez, de um jeito muito descontraído e as mais diferentes opiniões sobre os mais diferentes assuntos. Um programa que muda de acordo com o tema e com os convidados. Afinal, esse é um programa com outras frequências. Boa noite, muito boa noite. Chegamos com o programa Outras Frequências em 2015, programa Outras Frequências 267, o primeiro depois das férias. Estava com saudade já. Primeiro eu gostaria de pedir aos colegas aqui que tirem o som dessa bosta de celular. Muito bem-vindo depois das férias, obrigado. Marcel. Eu vejo que você está revitalizado. Nossa senhora. Um homem novo. Nossa senhora. Depois das férias. Nossa. E Márcio Shell não. Vejo que você é um homem velho depois das férias. O que você fez? Trabalhou, é isso? Boa noite pra vocês. Bem-vindos. Hoje Outras Frequências com novidades, Marcel, alucinantes. Passamos boa parte de dezembro longe de vocês. Janeiro até hoje, né? 26 de janeiro. E eu gostaria que vocês começassem um ano com uma nota de... repúdio. De pesar. Não. Com uma nota de esperança. Shell, uma nota de esperança ao ouvinte. Pode ser o Dante? Pode ser. Abandonar toda a esperança, vós que entrais. Marcelo Rodrigo Lamarca, o que você diz hoje, nessa segunda-feira, 267? Todo mundo ávido de saudade da gente. Eu acho que bem menos do que eu, porque eu estava morrendo de saudade desse programa, de conviver com os amigos, de podermos trocar ideias. Bem-vindo, ouvinte, seja bem-vindo a Outras Frequências, temporada 2015. Eu tinha certeza absoluta que era piolho. Aqui do meu lado esquerdo, DJ, comunicador e tudo mais, Marcelo Rodrigo Lamarca. Do meu lado direito, Márcio Shell. Doutor Márcio Shell, professor de literatura. Hoje tem Vitrola, Dicas de Cultura, tem resenha, novo quadro. Tem Você Não Pode Morrer Sem Antes, também novo quadro. Tem agenda cultural e muitas outras coisas. Se você, ouvinte, gostava de algo que a gente retirou do programa, você entra lá no nosso Facebook e fala assim, olha, eu gostava daquilo, volte com aquilo. E se você gostou de alguma coisa nova, também pode falar. Se você não quer falar, também não fale. Não tem nenhum problema. Gente, assunto é o que não falta para essa volta. E eu quero começar com quero fazer alguns comentários. Falaremos sobre Charlie Hebdo hoje, aqui não tem como fugir disso. Sobre o novo ministério, os 39 novos ministros. Vamos falar do beijo grego que aconteceu em Girls, que é uma malhação norte-americano. Metade da população paulista nessa semana culpou o governo de São Paulo pela falta d'água, falaremos disso. Ah, vá! O Shell vai falar sobre o Rick e o Marcel vai falar sobre o Renner, hoje também. O brasileiro fuzilado na Indonésia também vai ser comentado. A Record zoando o corpo da Fernanda Gentil, o Marcel vai falar daqui a pouco. O Bernard e o Shakhtar Donetsk, que eu quero começar essa discussão depois. O filme do Tim Maia, que virou um seriado engraçado do Globo. E muitas outras coisas aqui nesse programa. Regulação da mídia, vamos falar. Vocês querem começar com o quê, amiguinhos? Alguém quer dar uma... Fique à vontade. Nós vamos falar da Kirchner também, né? Do promotor que cometeu suicídio, não cometeu suicídio. Falaremos aqui do Alberto Nisman. Então, eu ia falar do promotor, eu vi na última sexta-feira aí, foram divulgados alguns áudios, né, fortalecendo aí as denúncias que o promotor iria fazer contra ela. Provavelmente... A coisa está séria, hein? Provavelmente foi um suicídio, não muito suicídio, não é? Falaremos disso aqui hoje. Lava Jato, os bancos suíços e portugueses também envolvidos, vamos falar dessa operação. Vamos falar da Marta Suplicy, com o coração dela tá peludinho, falando, cheia de mágoa, tentando sair do PT e não pode agora, não é? Se não perde o mandato de senadora, falaremos dela também. Falaremos sobre algumas medidas do governo que atingiram os trabalhadores mais vulneráveis. Daremos a agenda do ano de shows internacionais, o Marcel já garantiu que em alguns estará lá, não é? E tem Ozzy, viu, Marcel? Você que gosta do Ozzy, vai ter Ozzy esse ano. Adoro, aqui. Nossa. Vamos falar disso também. Eu gostaria que você comentasse, Marcel, por favor, suas perspectivas para os times de futebol. Falaremos de futebol nesse começo. Eu queria falar de futebol, Palmeiras deu chapéu em todo mundo, hein? Não, o Campeonato Paulista começa agora semana que vem. Verdade. E a pré-Libertadores também. O que eu vejo, cara, em forma de gráfico, uma queda gigantesca, cara. Eu acho que a gente não tem mais hoje um bom produto. O futebol não é mais um bom produto como foi um dia. Pô, vocês viram a Arena Pantanal esses dias? Foi inaugurado, feita a Copa, deu uma praga na grama, choveu, teve filtração, caiu um pedaço do forro de um lugar lá,
Interditaram. Tá interditado. Quer Sem dizer, contar, 600 sem contar os 22 jogadores correndo das onças. 600 milhões. 600 milhões Milhões. de reais de dinheiro público investido nesse estádio. Deixa eu te perguntar, mas quem que fez esse estádio mesmo? Foram aquelas empreiteiras que financiaram as campanhas de todos os partidos? Exatamente. Foram aquelas. Tô bem preocupado, viu? Porque eu já. Um grande torcedor que eu conheço, que adorava, que assistia até terceira divisão, hoje ele assiste no máximo o campeonato inglês e olha lá, ainda que sou eu. Eu já Idem, tô perdendo o interesse, Tô no mesmo sinceramente. processo. Cara, tô num processo assim. Eu gostava mesmo. E como você disse do futebol brasileiro, só quero fechar com uma notícia que aconteceu também nesse final de semana, no sábado. O Bernard, que foi Vai chegar uma hora que o melhor futebol brasileiro só vai ser assistível no programa do Milton Neves. Nossa, é bravo, hein? Terrível. O Programa esportivo é Bernard, outra coisa que tem que ser abolida. foi o grande último jogador do Brasil aí, né? Que jogava no Atlético O que tem Mineiro, alegria ganhou nas Libertadores. Oi? O que tem alegria nas pernas? É, o que tem alegria nas pernas, segundo o Galvão Bueno. Ele foi pro Shakhtar Donetsk e no Shakhtar Donetsk ele foi reclamar, ficou reclamando publicamente que não é escalado pelo técnico, sendo ele um dos mais habilidosos. E o técnico foi um grande jogador, inclusive, romeno, não é? Dos anos 60, 70, jogou aqui no Brasil, etc. Só não veio jogar no Fluminense porque a Romênia vivia uma ditadura nos anos 60, 70 e o governo não liberava para que eles trabalhassem fora do país. Ele respondeu o seguinte, falou, olha, o Bernard precisa parar de chorar e ser homem, com essas palavras. Com essas palavras. Ele falou, precisa parar de chorar e ser homem, porque eu escalo os jogadores que trabalham em grupo, não que acham que são os bambambãs, e ele ganha 300 mil euros por mês, e ganhando 300 mil euros por mês não dá pra chorar. Daria pra chorar se ele fosse um trabalhador de 1.000, 2.000 reais por mês. Ele é um cara milionário e não tem nada que ficar chorando. Ou seja, para o bem da população de uma maneira geral, Marcel, o futebol anda muito mal das pernas. Márcio Shell, pra encerrar esse assunto que você não gosta e pra irmos pro primeiro Vitrola do ano. Sim, porque veja, mais 2 minutos aqui, sou lapado pelo tédio. Eu tô vendo, por que você tá cortando seu pulso com esse canivete, com esse estilete? O tempo já acabou, vamos para... Vamos pro Vitrola? O primeiro Vitrola do ano é da pessoa chamada Marcel Rodrigo Lamarca. O que vai tocar no seu Vitrola, Marcel? Vocês conhecem esse toque dessa música aqui, ó? Aí você vai falar pra mim quem Racionais. é? Exatamente, aí você tá enganado. Eu vou tocar Tim Maia, que é essa música que você está ouvindo agora aqui, que eu não sabia e vinha conhecer, porque eu baixei a discografia do Tim Maia. Eu também tenho. Ela partiu, ela toca no filme. No momento em que a Verdade. esposa dele abandona e sonzão. ele tá numa deprê ferrada. E aí... Falaremos hoje ainda sobre esse Isso. documentário depois, né? Aí toca essa música e você vê, cara, o Racionais utilizou a base igualzinho, ó. Ela partiu. Mas vamos ouvir ela inteirinha agora? Então, Tim Maia, ela partiu. É sonzeira mesmo. Nunca viu? mais voltou. Tim Maia, voltamos já. Vitrola! Ela partiu. Partiu. E nunca mais voltou. Ela sumiu. Sumiu. E nunca mais voltou. Ela partiu. Partiu e nunca mais voltou.
partir. Nunca mais voltou. Outras frequências. Clínica de Neurologia e Mapeamento Cerebral Dr. Rui de Oliveira e doutora Valéria Campas Braga. Dr. Rui atua na área de neurologia, é ex-professor titular de clínica neurológica e ex-chefe do Departamento de Psicopatologia e Neurologia da Faculdade de Medicina de Catanduva. Doutora Valéria é ex-professora assistente da Clínica Neurológica da Faculdade de Medicina de Catanduva. Atendimento na Rua Guido Isidoro da Lacqua, 128, Jardim Centenário, em Ibitinga. Telefones 16 3341 6191, 3341 7174 e 3341 7380. Clínica de Neurologia e Mapeamento Cerebral Dr. Rui de Oliveira e doutora Valéria Campas Braga. Não há nada melhor do que passar bons momentos assistindo um bom filme. Imagem Videolocadora. 3 lojas em Ibitinga com os mais recentes lançamentos e os grandes clássicos do cinema. Rua 13 de Maio, 1261. Fone 3342-6727. Engenheiro Ivanil Francischini, 8447. Fone 3342-2609. E também na Hermelindo Constantino, 417, Jardim Santa Clara. Imagem Videolocadora. Trazendo o cinema mais perto de você. Educação e conquista. Na evolução do homem, a educação sempre ocupou um lugar de destaque. Uma educação de qualidade nos permite fazer escolhas, e ter a liberdade de escolha nos possibilita conquistar os maiores sonhos. Escola Caracol e Colégio Flap, preparando seu filho para as grandes conquistas. Medicamentos genéricos são muito mais baratos que os medicamentos de marca e têm o mesmo efeito, a mesma eficácia. Imagina comprar medicamentos genéricos que são mais baratos com 45% de desconto. A Rede Multidrogas oferece essa vantagem. Medicamentos genéricos de todos os laboratórios com 45% de desconto para o pagamento à vista. A Rede Multidrogas possui o maior estoque de genéricos da região. Aproveite, faça economia. Rede Multidrogas, 45% de desconto em todos os genéricos. Compare, comprove. 5 lojas em Bitinga, uma em Tabatinga, uma em Acanga. Rede Multidrogas, há 20 anos com você, pela saúde da nossa gente. 3352-7700. Rede Multidrogas. Um programa diferente. Outras frequências. Estamos de volta com o programa Outras Frequências número 267. Hoje é segunda-feira, dia 26 de janeiro de 2015. Se você está ouvindo aqui na Ternura FM, se você quiser, você também pode ouvir no YouTube, o Shell baixa lá. Queria começar o programa de hoje com um assunto duro, difícil, mas nem tanto assim. Vamos falar um pouco do semanário Charlie Hebdo francês, que foi invadido e os seus membros, funcionários, etc., foram assassinados por fundamentalistas e levantou-se uma polêmica enorme. Liberdade de expressão, livre-arbítrio, falar-se o que quiser, não falar-se o que quiser, respeitar ou não. Achei que, de todos os acertos que o Papa Francisco vem fazendo ultimamente, com boas declarações, em relação ao Charlie Hebdo, ele afinou, ele ficou em cima do muro, falou que ambos estavam errados, etc. E eu gostaria de começar, todo mundo já bateu muito, eu não vou ficar fazendo muito cabeça do assunto, porque todo mundo já falou bastante sobre, e muitas pessoas, inclusive do mundo islâmico, querem para si a autoria do atentado. Márcio Shell, gostaria que você falasse sobre essa questão do atentado no Charlie. Olha, em primeiro lugar, para quem diz que o islamismo é uma religião pacífica e etc, desafio, por exemplo, qualquer mulher a viver sob esse regime durante um mês em qualquer um dos países do mundo árabe. Desafio ir para lá e viver um mês, qualquer mulher ocidental, sob esse regime. As religiosidades e as diferentes fés podem ser pacíficas. Vejam, se vocês pegarem lá a Sutra 190 do Corão, ela é explícita, diz que é preciso combater os infiéis, aqueles que blasfemam contra a fé, mas nunca pela violência, que Alá não tolera a violência. Exatamente. Vejam, a religiosidade e a fé, elas podem ser pacíficas. Os textos sagrados podem pregar
podem pregar a paz e etc. As religiões não. As religiões são instituições humanas, ou seja, elas partilham de um núcleo de poder político e econômico muito forte. Elas pressupõem a ascensão ideológica sobre os fiéis e os seguidores. Elas manipulam, controlam e dominam essas pessoas, ou seja, qualquer instituição está fundada em algum nível de coerção sobre os sujeitos e os indivíduos. Não há espírito pacífico dentro das instituições. E o que eu acho engraçado é que no ocorrido desse atentado, muito se falou assim, há um atentado contra a liberdade de expressão. Eu acho que não tem nada a ver, não foi contra a liberdade de expressão, foi uma manifestação religiosa de cunho totalmente, quando o cara é alucinado, é louco, bárbaro. É bárbaro. Entendeu? Sociopata. Sociopata. Né? A verdade é essa. Veja, essa conversa fiada que surgiu de que eles passavam dos limites, eles ridicularizavam a fé, eles representavam o profeta, cuja representação é proibida dentro do universo de crenças e valores do mundo islâmico e etc. Isso é uma bobagem. É gente cagando uma série de tolices na cabeça das pessoas. No fim das contas, são 12 pessoas mortas por 2 idiotas armados com fuzis Kalashnikov, treinados no Iêmen, ou seja, com formação militar, que atiraram em 12 cartunistas, 12 artistas. Por mais ridículas que fossem algumas charges, eu nunca conheci nenhum caso na história, e aí volta o problema do suposto pacifismo dessa fé, dessa religião, né? Eu nunca vi nenhum caso da história de cartunistas saírem armados com esquadro e lápis, matando pessoas, por exemplo, Exato. invadindo mesquitas, igrejas e etc. Então veja, a justificativa é no mínimo hipócrita. São 2 boçais armados, bárbaros, fuzilando pessoas. E aí entra num outro ângulo, que até quando do ocorrido eu pensei, naquele pensamento não tão otimista que nós temos, eu pensei, alguém vai lucrar com isso. Sim. Eis que aí a próxima edição, que antigamente saía acho, com 3 mil exemplares, saiu com 1 milhão, 3 milhões. Estava saindo com 60 mil 60 mil exemplares, depois porque 3 milhões, né? O jornal estava indo muito mal, foi traduzido para 16 indo línguas, muito mal das pernas, porque é lógico, saiu com 3 milhões, porque o outro lado dessa história é que a mídia ocidental, que são piores do que essas pessoas, do que os terroristas, esses supostos homens de fé, imediatamente encontraram uma maneira de capitalizar em cima disso, promovendo mais segregação, mais separação religiosa, mais perseguição e justificando ainda mais essa máquina militar econômica que é o combate ao terror, que foi inaugurado pelo George Bush a partir do 11 de setembro. Aliás, é ridículo. Aquela marcha dos chefes de Estado na França, na Praça da República, aquilo é vergonhoso, ridículo, insano. Aliás, aqueles imbecis, o Abbas da Palestina, o Benjamin Netanyahu. O Benjamin Netanyahu é um colonizador safado, empurrando os palestinos cada vez mais para fora do território, marginalizando a população palestina lá. Segregando mesmo, né? Segregando. E lá posando de líder mundial pacifista e tal. Tenha dó, né? As pessoas são loucas. E aí aparece gente para defender essa porra, tentar defender de alguma maneira isso. Não é terrorismo, não é religioso, é assassinato, ponto final. O Shell citou o Corão, só para fazer uma observação importante e complementar com algo que eu penso em relação. O Corão é totalmente pacífico nesse sentido. Na Bíblia, se você for fuçar lá no Levítico, os ouvintes que estudam e tal, capítulo 24 lá, versículo 16, ele fala o seguinte: quem blasfema o nome do Senhor deve ser morto. Na Bíblia sagrada ocidental, não é? Agora, de qualquer maneira, por mais que isso esteja lá, é um texto escrito por homens, modificado através da história centenas de vezes, a bel prazer de quem comandava, não é? No caso, a Igreja Católica, que é uma das instituições mais sanguinárias da história do mundo. E, em última análise, Marcel, todos os problemas de blasfêmia, difamação e calúnia são resolvidos no judiciário. Então existem juízes, promotores, e essas pessoas vão apurar. Se você, tudo bem, as capas muitas vezes eram ofensivas a Maomé. Mas muitas outras se restringia a isso. Eu queria falar, como muitas outras tinha capa racista, tinha capa. Se as pessoas procurassem saber,
né? Não. Tinha capas políticas. Muitas. Se as pessoas procurassem saber, porque eu acompanhava o Charlie. Fica parecendo que eles só faziam sobre Maomé, né? Parece que eles só faziam isso. E eu acompanhava o jornal, eu lia, gostava das charges, né? Mas em última Se análise... você colocar no Google Imagens, Charlie Hebdo, vai vir uma série de capas e vocês vão ver que as dos muçulmanos, né? As do profeta, São etc. minoria, né? São minoria. E Em última análise, criou-se um problema muito grave. Há instâncias para isso. Exato. A Itália, que é um país extremamente racista, Sim. racista mesmo, entre aspas, perseguir quem é muçulmano na Itália, cara. Crianças, famílias de muçulmanos estão sofrendo pra caramba aí em todas as partes do mundo por causa dessa besteira desses dois idiotas. Entendeu? E aí todo mundo ganha e capitaliza com isso. O Ocidente ganha e capitaliza com isso porque num contexto de crise pode marginalizar ainda mais essa população árabe dentro dos países. Os estados islâmicos radicais, por exemplo, o ISIS, o Estado Islâmico, o Iêmen, o Boko Haram, eles podem recrudescer nas suas práticas terroristas, porque, veja, o que é mais perturbador nisso é que isso se retroalimenta. Sim, eles produzem um atentado, o Ocidente recrudesce nas suas práticas discriminatórias ou xenófobas, eles praticam outros atentados, o sistema continua retroalimentado. Sabe por quê? Porque existem magnatas e sheiks no Oriente Médio que lucram com isso, chefes de Estado que conseguem mobilizar ainda mais dinheiro e recursos financeiros, militares bélicos, né? Okay? No Ocidente. A indústria, principalmente a indústria financeira, lucra com isso, né? Vejam, nada disso é novo. Se vocês quiserem conhecer mais sobre isso, eu assisti ontem ainda, eu consegui assistir. É um documentário de quase 2 horas, 1 hora e 54 minutos, um documentário de 2007, um documentário que ganhou uma porrada de prêmios. Já tinham me falado desse documentário várias vezes, eu não tinha conseguido assistir. Chama Zeitgeist, que mostra as relações entre religião, poder político e poder econômico no mundo, né? Depois que você assiste aquilo, se você sair do documentário ainda como um homem de fé religioso, né? Parabéns, é só te dar capim que você zurra. Exatamente, cara. Vamos fazer o seguinte, Marcel, é momento de vitrola. Tem muitos assuntos ainda pra falar hoje, mas vamos pro vitrola do Shell. O que tá rolando no seu vitrola hoje, Shell? No meu vitrola hoje tá rolando, vou começar bem essa nova temporada com Conheço o Meu Lugar, de Belchior, que está lá no disco de 1979, Era uma Vez o Homem e Seu Tempo, que tem as canções, algumas das canções mais conhecidas do Belchior: Retórica Sentimental, Medo de Avião 1 e 2, Conheço o Meu Lugar, Era uma Vez um Homem em Seu Tempo, né? Que é um disco muito, muito bonito do Belchior, né? E cuja música é a melhor do disco, na minha opinião. Conheço o Meu Lugar, Belchior. Voltamos já. Conheço o meu lugar. Conheço o meu lugar. Vitrola. O que é que pode fazer o homem comum neste presente instante, se não sangrar, tentar inaugurar a vida comovida, inteiramente livre e triunfante? O que é que eu posso fazer com a minha juventude, quando a máxima saúde hoje é pretender usar a voz? O que é que eu posso fazer? Um simples cantador das coisas do porão. Deus fez os cães da rua pra morder vocês, que sob a luz da lua os tratam como gente, é claro, aos pontapés. Era uma vez um homem e o seu tempo, botas e sangue nas roupas de Lorca. Olho de frente a cara do presente, sei que vou ouvir a mesma história porca. Não há motivo para festa, ora esta eu não sei rir à toa. Fique você com a mente positiva, eu quero é a voz ativa, ela é que é uma boa, pois sou uma pessoa
Esta é minha canoa, eu nela embarco. Eu sou pessoa, a palavra pessoa, hoje não soa bem. Pouco me importa. Não, você não me impediu de ser feliz. Nunca e jamais bateu a porta em meu nariz. Ninguém é gente. Nordeste é uma ficção. Nordeste nunca houve. Não, eu não sou do lugar dos esquecidos, não sou da nação dos condenados, não sou do sertão dos ofendidos. Você sabe bem, conheço meu lugar, conheço meu lugar, conheço meu lugar, conheço meu lugar. Outras frequências. Medicamentos genéricos são muito mais baratos que os medicamentos de marca e têm o mesmo efeito, a mesma eficácia. Imagina comprar medicamentos genéricos que são mais baratos com 45% de desconto. A Rede Multidrogas oferece essa vantagem. Medicamentos genéricos de todos os laboratórios com 45% de desconto para o pagamento à vista. A Rede Multidrogas possui o maior estoque de genéricos da região. Aproveite, faça economia. Rede Multidrogas, 45% de desconto em todos os genéricos. Compare, comprove. 5 lojas em Bitinga, uma em Tabatinga, uma em Acanga. Rede Multidrogas, há 20 anos com você, pela saúde da nossa gente. 3352-7700. Rede Multidrogas. Educação e conquista. Na evolução do homem, a educação sempre ocupou um lugar de destaque. Uma educação de qualidade nos permite fazer escolhas, e ter a liberdade de escolha nos possibilita conquistar os maiores sonhos. Escola Caracol e Colégio Flap, preparando seu filho para as grandes conquistas. Não há nada melhor do que passar bons momentos assistindo um bom filme. Imagem Videolocadora, 3 lojas em Ibitinga com os mais recentes lançamentos e os grandes clássicos do cinema. Rua 13 de Maio, 1261. Fone 3342-6727. Engenheiro Ivanil Francischini, 8447. Fone 3342-2609. E também na Hermelindo Constantino, 417, Jardim Santa Clara. Imagem Videolocadora, trazendo o cinema mais perto de você. Clínica de Neurologia e Mapeamento Cerebral Dr. Rui de Oliveira e doutora Valéria Campas Braga. Dr. Rui atua na área de neurologia, é ex-professor titular de clínica neurológica e ex-chefe do Departamento de Psicopatologia e Neurologia da Faculdade de Medicina de Catanduva. Doutora Valéria é ex-professora assistente da Clínica Neurológica da Faculdade de Medicina de Catanduva. Atendimento na Rua Guido Isidoro da Lacqua, 128, Jardim Centenário, em Ibitinga. Telefones 16 3341 6191, 3341 7174 e 3341 7380. Clínica de Neurologia e Mapeamento Cerebral Dr. Rui de Oliveira e doutora Valéria Campas Braga. Outras frequências. Estamos de volta com o programa Outras Frequências número 267, é o primeiro programa da temporada 2015. Estamos aqui com ideias frescas, né, Marcelo Rodrigo? Eu queria começar... mais frescos do que com ideias, Estamos né? muito frescos hoje. Exatamente. Aqui. Eu queria começar um novo quadro nesse programa que é chamado Você Não Pode Morrer Sem Antes Reticências. E gostaria de começar com o Marcelo Rodrigo. Marcelo, o nosso ouvinte não pode morrer sem antes o quê? Como a gente havia proposto esse bloco aqui, a primeira coisa que eu pensei, que eu fiz esse começo de ano, que eu falei do Tim Maia no outro bloco, eu assisti a piada que foi o documentário que a Globo fez dele, o especial que a Globo fez. Eu acabei assistindo o filme todo depois, na internet, acabei conseguindo assistir o filme todo, e aí eu vi que realmente a coisa era bem diferente, e aí me interessei pelas músicas dos anos 70 do Tim Maia. Então você não pode morrer sem antes ouvir os anos 70 do Tim Maia. É verdade, muito bom. Cara.
todo mundo fala assim, você principalmente é um dos fãs, né, da época Racional, que começou a fazer aquelas músicas mais voltadas pro desmagnetização, aquela coisa toda. Imunidade racional. Imunidade racional. Ai, meu Deus Só que assim, do céu. eu não acho que foi não foi uma parte tão criativa assim, mas a voz dele estava muito boa nessa época. Ele parou de fumar, ele parou de beber. Então as músicas, a pegada das músicas estavam legais por isso, eu acho. Não, Porque- musicalmente concordo com você, tá muito bom. Mas as letras você percebe que realmente é tudo baseado naquele livro. Sem trocadilhos, era tudo baseado. Tudo baseado, exatamente. No começo dos anos 80 ele já falou que era. Cara, mas os 3 primeiros discos dele são fodados. Anos 70 do Tim Maia. Anos Você 70 não pode morrer. Não pode morrer sem antes ouvir. Sem antes. Ouçam. Muito ouçam, bem. ouçam. Eu queria comentar rapidamente então sobre isso. Pra quem esteve em outro planeta nos últimos tempos, durante as férias a Globo veiculou um documentário que foi captado do filme, é Globo Filmes, né, o filme sobre a vida do Tim Maia, baseado no livro do Nelson Motta. O que a Globo fez? Cortou muitos pedaços e no lugar deles colocou, como grandes empresas de comunicação do mundo todo fazem aqueles documentários, colocou depoimentos. Mas deu para cheirar logo nas chamadas o que ia acontecer. O que aconteceu? Cortou-se boa parte do filme. Deu pra deitar o nariz. Deu para perceber que cortou-se a parte onde o Roberto Carlos era um canalha no filme, onde ele dá dinheiro de esmola pro onde Tim o Tim Maia, Maia usava drogas novo. também, onde ele consumia a droga propriamente dito. Exato. E aí no lugar colocou-se depoimento desses caras. Eu li uma entrevista no Estado de São Paulo, na semana seguinte, do Erasmo. O Estado de São Paulo muito espertamente ligou pro Erasmo e falou assim: Erasmo, a gente queria fazer uma entrevista sobre o seu disco novo. Ninguém quer saber do disco novo do Erasmo, já faz uns 30 anos. Eles queriam saber era do Sim, até porque é o mesmo disco que ele gravou desde faz os anos 30 60, anos. Desde 63, Você Me Acende. E aí o que aconteceu? Uma pergunta era sobre o disco novo, 2. As outras 8 era sobre o documentário. E ele fala que ele fez um longo depoimento pro documentário da Globo e a Globo cortou 90%, a parte interessante, só deixou lá uma coisa ou outra, assumindo que o Tim os ensinou a tocar violão, assumindo que o Tim dava dica para eles quando eles desafinavam, aquela coisa toda, no começo dos anos 60. E que ele recebeu o Tim Maia na casa dele, que é tudo mentira que o Tim Maia estava nos Estados Unidos sem saber que eles estavam fazendo sucesso aqui, porque eles se correspondiam. E ele contava pro Tim Maia: hoje eu vendi tantos 1000 discos, não sei o que, o Roberto tá nas paradas e tal. Então, quer dizer, o filme é de um embagre ensaboado do Nelson Motta, e o documentário é pior ainda. A pior foi o Nelson Motta pisar na própria obra, né? Sim. Ele falou mal do Roberto Carlos no livro e ainda chegar no documentário da Globo, porque o Roberto ajudou, fez o que pôde pelo Na hora Tim. que encontrou os 400 mil advogados do Roberto Carlos, afinou. Vejam o filme. Vejam o filme, só isso. Não vejam o documentário. Gente, a verdade é não a vamos nem seguinte, perder muito tempo nesse bloco, vamos só falar isso. Vejam o filme. É o que eu ia falar agora. Isso é uma perda de tempo. O Roberto Carlos está entre as figuras mais patéticas do mundo. Não, realmente foi uma Nem decepção. a Écuba do Eurípides é tão patética quanto o Roberto Carlos. Roberto, só tem uma palavra para ele: patético. Patético. É isso. É uma vergonha. Sem delongas. Ô, Marcel, eu queria falar um pouquinho, xarope. mas bem rapidamente, porque aqui é o seguinte: falamos sobre todos os assuntos sem rabo preso com nada. E eu quero comentar alguns dos 39 ministros que a partir de agora, a partir de janeiro... E depois eu acho que semana que vem a gente poderia discutir as novas ações da Dilma nesse novo mandato. Porque, sinceramente, dona Dilma, hein? Que decepção Então, a senhora, hein? Inclusive o Zé Dirceu convocou uma reunião com uma parte do PT justamente o Zé Dirceu? É. O Zé Dirceu, o que ele é? Ele é membro do PT? Ele é uma pessoa ainda? que... De onde está, ele consegue fazer reuniões. Então ele é chefe do PCC, então. 39 ministros. Eu quero falar de alguns para vocês, tá? Alguns são repetidos, 15 já ocupavam o posto, e 4 trocaram de pasta, e 20 novos chegaram à esplanada dos ministérios. Eu quero falar primeiro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, dona Cátia Abreu. Ridículo. Uma representante do... O Shell falou dela aqui ano passado. Sim, várias vezes. O Brasil é um país que foi da decadência à barbárie sem conhecer o apogeu. Exatamente. Alguém consegue explicar por que a Cátia Abreu? Acho que nós vamos ser invariáveis aqui de falar que são esse tema de esse tema que você está propondo, de falar sobre esses ministros, não vai adiantar porque só tem uma palavra: acordo político. Sim. São amarrações políticas feitas para apoio de outros partidos, entendeu? Agora, o que vocês acham? Você vê o ministro... A política se constitui a Cátia Abreu é uma piada. Por esses Casa Civil ou Mercadante, né? Da Fazenda,
o Joaquim Levy. Joaquim Levy. Ele é excelente, mas assim, eu acho, Mas presidente do Bradesco, né? na minha opinião, Há interesses escusos, Não, né? é um financista, pô, um banqueiro. o Joaquim Levy aí vai entrar com um boizaço de piranha. Porque Sim. ele tá tomando as atitudes amargas, estão jogando ele pras piranhas. Aí E vai sobrar tudo pra Vai ele. sobrar tudo O Joaquim pra ele. Levy, na Levy. verdade, não vai, porque tá sobrando tudo pra presidente. Porque o discurso que ela fez na campanha, ela esqueceu que as pessoas agora têm como arquivar as coisas que ela falou, escrever o que ela falou. E ela falou, a frase muito latente que todo mundo fala é aquela no debate que ela fala pro Aécio. O modo abre aspas. O modo do PSDB governar a gente já sabe, que é aumentando os juros, arrochando, acabando com o emprego. Cara, a gente teve a maior queda de nível de carteira assinada agora, no começo do ano. Já começou 2015 numa crise. O problema é que ela aumentou todos os juros, ela aumentou os juros de consumo para as pessoas não consumirem, coisas que ela falou no debate que o Aécio iria fazer. O que eu fico me perguntando totalmente contraditório. Agora, é lógico, o outro lado disso é que qualquer um que entrasse teria que fazer um ajuste fiscal muito sério. Exato. Porque tem um outro lado nisso que precisa ser considerado. A partir da crise de 2008, enquanto a Europa e Estados Unidos entraram numa recessão dramática e terrível, o governo brasileiro basicamente segurou as taxas de juro, o crédito, o consumo mais ou menos, a produção da indústria e o consumo mais ou menos aquecido. Né? Agora, a questão é a seguinte, velho, quanto tempo de crise mesmo o mundo está? Quanto tempo dá para uma economia se sustentar internamente, ficar bancando o crédito, ficar bancando a participação da renda, ou seja, do trabalho no sistema econômico? Pô, 2008 para cá são quantos anos? Não, realmente. O que eu quero, são quero 7 fazer... anos. Não, Pô, 7 anos. São quase 7 anos o governo federal bancando uma sustentação econômica mínima. Vejam, estou fazendo uma defesa, eu concordo com vocês. Há uma série de medidas que o governo federal tomou agora, e não foi agora, foi antes do Natal, num pacotaço de Natal sacana, um presente de grego, sacana né? à população, de grego, né? Mas o outro lado disso é esse. Nem a Europa nem os Estados Unidos saíram da recessão, a crise continua, tá? Eles começam a vislumbrar agora uma possibilidade de crescimento real, maior, mais consistente, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, né? E nada mais justo que se comece os ajustes fiscais, porque, veja, aí há uma chance enorme deles começarem da Europa e dos Estados Unidos começarem a sair da crise e a economia brasileira entrar em uma. É que sempre sobra pra gente, né, cara? Sempre sobra pro povo. O que eu queria falar, colocando os ministros aqui, é que tem esse outro lado também. A gente tá comentando aqui. Mercadante na Casa Civil, você falou. O Kassab nas cidades, político puro, não é? Sim. O Aldo Rebelo continua, só foi para ciência, tecnologia e inovação. Outros importantes. Cid Gomes na educação. Meu Deus. O mesmo governador do Ceará que disse que se professor quisesse ficar rico, que casasse. E que pagou um absurdo pra Ivete Sangalo cantar na inauguração de um hospital. De um hospital, lá. Bem lembrado, Marcel. Acho que 1 milhão, 700 mil ou 1 milhão. Lembrado. A Dilma parece aquele técnico que tem que escalar uns caras a contragosto porque o presidente mandou. Não é? Esse aqui tá na cara que deve ser um. Cara, mas senão ela não governa. Se ela não fizer dessa forma, ela não consegue governar. Agora vocês querem saber de uma coisa? Ela não vai governar de um jeito ou de outro. Isso é, né? Ela não vai governar. Vai ser terrível. O George Hilton no esporte, que não sabe nem o que é uma bola, não tem problema, né? Joaquim Levy, a gente comentou aqui que tá na Fazenda. Aliás, o Ministério do Esporte podia simplesmente ser fechado, não tem mais, economizar a verba que eles gastam com a pasta. Que vejam, um ministério inútil. É que agora tem aquele negócio... É um ministério inútil, ele organiza o quê? Ele cuida do quê? É que tem o Mutley pro ano que vem, medalha. Todo mundo quer ganhar medalha, porque tem a Olimpíada aqui no Brasil. Que medalha? Não há investimento olímpico no esporte de base, nenhum. É ridículo. Nesse ano tem, né? Tem bolsa medalha, bolsa não sei o quê, não sei se você já... até Laís Souza ganhou uma aposentadoria vitalícia, né? Exato. E eu queria emendar os Quem? Aquela que se acidentou?
Vocês estão de brincadeira. 4 mil reais Pra por vida mês inteira, o pela teto. vida toda. 4 mil? Acho que é 4 mil, né? Ou seja, a gente vai pagar isso. Sim. O resto da Por vida. quê? Porque ela sofreu um acidente. Porque ela, Então, está, mas porque ela- justificado em quê? porque ela estava treinando para participar de uma Olimpíada de inverno, que a gente tem muito gelo aqui, entendeu? Então, É complicado. Ó, é a mesma coisa de eu resolver saltar de bug jump, me arrebentar inteiro e cobrar do cara que fabricou o elástico uma pensão vitalícia. Qualquer pessoa que pratica esporte sabe o risco que corre. na realidade ela pleiteou e deram. O errado foi quem Exato. deu. Eu Não foi ela ter pedido. Só que, do outro lado, já que a gente falou disso, eu quero dar o outro lado da moeda. Um exemplo é o brasileiro fuzilado na Indonésia. A gente vê as opiniões. Isso aí e- merece depois um Muitas comentário. opiniões, sempre as pessoas têm e tal. Na volta a gente até pode falar disso. Eu vejo as pessoas falando assim, essa Dilma tá lá defendendo esse cara, não sei o quê. O outro lado da moeda, Marcel, é que um chefe de Estado, né, quando um cidadão do país está em vias de ser executado, e nunca tinha acontecido isso antes, foi o primeiro brasileiro executado da história, né, ele só tem que fazer isso. Tá, mas aí tem uma outra contrapartida nessa história. Ela tem que ter o mesmo empenho quando crianças brasileiras são sequestradas Não. e eles não conseguem trazer a criança de volta pra cá. Como aconteceu aqui em mas Bitinga, não tem, dúvida, Marcel. entendeu? Eles Mas têm. Até onde vai então que isso? aí da mídia, né, cara? Eles... Ou então a imprensa Eles noticiou têm. muito mais esse É que as empenho pessoas, dela de as livrar o pessoas cara do comentam as que... coisas sem conhecer, sem conhecer direito internacional. Como chefe de Estado, ela é obrigada a intervir. Ela não tem alternativa. Ela pode, Veja, no íntimo, falar assim, putz, eu quero que esse o que traficante se dane. um holandês também foi fuzilado. O premier holandês também entrou em contato com o presidente da Indonésia, Convenhamos que também pediu Convenhamos clemência. que é o máximo isso, né, cara? É o máximo, eu adorei isso aí. Sim. Acho que depois de implantar aqui não ia sobrar ninguém. Não ia sobrar. Ia começar por políticos com helicópteros. Exato. Né? Exato. Porque veja, no Brasil, e aí a direita começou a discutir isso daquela maneira torpe que ela faz nas redes sociais, Puxando pro seu lado, querendo né? adotar isso no Brasil e não sei o que lá, para os traficantes verem o que é bom e etc. Veja, sabe quem seria executado? Esses porra desses drogados que ficam nas esquinas, passando droga para quem vai lá buscar. Os grandes usuários não seriam Jamais. penalizados e principalmente os grandes vendedores e os grandes traficantes, como políticos cujos helicópteros voam com 400 quilos de cocaína, também não seriam executados. Isso é de uma hipocrisia terrível. Eu né? acho o fim da picada, Pô, vai cara. instituir uma pena dessa aqui pra quê? Pra matar pobre. Só. É. Esses caras que andam de short, sem camisa e chinela havaiana. Ah, tem a dó, né? Tem a dó. Pô, todo mundo são helicópteros que são notícias de políticos e seus helicópteros abarrotados de maconha, que somem de cocaína, que somem da imprensa como se fosse o Triângulo das Bermudas. O cara tava sobrevoando lá, a notícia desaparece, ficou tudo na conta do piloto, né? Exato. E aí agora a direita com essa conversa fiada de executar traficante no país e etc. Veja, nesse caso, a Dilma tem uma série de problemas. E a gente vai passar o ano fazendo uma série de críticas, porque, por exemplo, eu declarei meu voto publicamente no programa várias vezes, mas em nenhum momento o fato de eu votar na Dilma me poupou de fazer sérias críticas ao governo ao longo do programa o ano passado Claro. inteiro. E eu já tive que ouvir uma série de tolices Já. nesse sentido. De que eu apoiei a Dilma, agora eu tenho que aguentar isso, tal como se eu nunca tivesse feito nenhuma crítica ao governo nem ao partido. só As ouvir- pessoas são idiotas, só não ouviram ouvir o um nosso- programa é. do ano passado. Não, da gestão inteira dela, porque a gente tá a gestão Sim, inteira dela a gente com tá o a gestão programa, né? inteira Lula, dela né? aqui. Exatamente. A questão não é essa, a questão é que isso é muito mal colocado, isso é muito mal pensado. Há uma mobilização estúpida por parte das pessoas que não conhecem leis, que não sabem como as coisas funcionam. Nesse caso, não tem como a presidente não intervir. Se ela não intervém, não desempenha o papel dela como chefe de Estado, ponto final. Agora, ela não intervém quando, 10 pessoas são assassinadas por dia em São Paulo? Pô, ela não intervém. Agora, São Paulo acabou de nomear um secretário de Segurança Pública que foi advogado do PCC. Olha que beleza. E aí? Ah, tem a dó, né? Vamos, Vitrola? Tá rolando sua vitrola. Vitrola, Du. coisa nova hoje, Marcel. Coisa nova de gente velha. No dia 3 de fevereiro próximo agora, vai sair o disco novo do Dylan. Faz muito tempo que o Bob Dylan não lança CD, desde 2012, né? Com Tempest. Na verdade, desde os anos 60. Eu É ia um bom falar disco, agora, né? Então, Tchau, agora você vai ficar de cabelo em pé. Vai sair o Shadows in the Night, o disco novo dele, onde ele não é... O forte dele não é a interpretação, né?
mas ele vai interpretar, sobretudo, canções do The Voice, do Frank Sinatra. Nossa. E nós vamos escutar hoje a única que saiu, Stay With Me, ele já colocou na net. Então a gente vai ouvir Stay With Me, do Sinatra, com Claro Bob que Dylan. isso não vai dar certo, né? Tire suas conclusões, ouvinte. Dylan cantando Sinatra, novíssima pra vocês, voltamos já. Should my heart not be humble? Should my eyes fail to see? Should my feet sometimes stumble on the way? Stay with me like the lamb that in springtime wanders far from the fold. Comes the darkness and the frost, I get lost, I grow cold, I grow cold, I grow weary, and I know I have sinned, and I go seeking shelter, and I cry in the wind, although I grope and I blunder and I'm weak and I'm wrong, though the road buckles under where I walk along, till I find to my wonder every path leads to thee. All that I can do is pray, stay with me, stay with me. Outras frequências. Não há nada melhor do que passar bons momentos assistindo um bom filme. Imagem Videolocadora. 3 lojas em Ibitinga com os mais recentes lançamentos e os grandes clássicos do cinema. Rua 13 de Maio, 1261. Fone 3342-6727. Engenheiro Ivanil Francischini, 8447. Fone 3342-2609. E também na Ermelindo Constantino, 417, Jardim Santa Clara. Imagem Videolocadora. Trazendo o cinema mais perto de você. Educação e conquista. Na evolução do homem, a educação sempre ocupou um lugar de destaque. Uma educação de qualidade nos permite fazer escolhas, e ter a liberdade de escolha nos possibilita conquistar os maiores sonhos. Escola Caracol e Colégio FLAP, preparando seu filho para as grandes conquistas. Medicamentos genéricos são muito mais baratos que os medicamentos de marca e têm o mesmo efeito, a mesma eficácia. Imagina comprar medicamentos genéricos que são mais baratos com 45% de desconto. A Rede Multidrogas oferece essa vantagem. Medicamentos genéricos de todos os laboratórios com 45% de desconto para o pagamento à vista. A Rede Multidrogas possui o maior estoque de genéricos da região. Aproveite, faça economia. Rede Multidrogas, 45% de desconto em todos os genéricos. Compare, comprove. 5 lojas em Bitinga, uma em Tabatinga, uma em Acanga. Rede Multidrogas, há 20 anos com você, pela saúde da nossa gente. 3352-7700. Rede Multidrogas.
Clínica de Neurologia e Mapeamento Cerebral Dr. Rui de Oliveira e doutora Valéria Campas Braga. Dr. Rui atua na área de neurologia, é ex-professor titular de clínica neurológica e ex-chefe do Departamento de Psicopatologia e Neurologia da Faculdade de Medicina de Catanduva. Doutora Valéria é ex-professora assistente da Clínica Neurológica da Faculdade de Medicina de Catanduva. Atendimento na Rua Guido Isidoro da Lacqua, 128, Jardim Centenário, em Ibitinga. Telefones 16 3341 6191, 3341 7174 e 3341 7380. Clínica de Neurologia e Mapeamento Cerebral Dr. Rui de Oliveira e doutora Valéria Campas Braga. Um programa diferente. Outras frequências. Voltamos, estamos de volta com o programa Outras Frequências número 267, são 267 semanas atazanando a mente de cada um de vocês. Hoje é 26 de janeiro de 2015. Eu quero começar esse bloco com o seguinte, daqui a pouco tem resenha. Marcel, frase do aniversariante. Só para experimentar, vou começar com o Marcel Rodrigo. Hoje é aniversário, Marcel, de Chico César. Hoje ele faz 51 anos, nasceu em 64. Uma frase do Chico César, eu quero que você fale sobre ela. Deve ser legal ser negão no Senegal. Eu sei como pisar no coração de uma mulher. Já fui mulher, eu sei. Para pisar no coração de uma mulher, basta calçar um coturno com os pés de anjo noturno, sapatilhas de arame, o balé belo infame, alpargatas de aço, o amoroso cangaço, pés descalços sem pele, um passo que a revele. Nossa, que bosta. Tá respondido? Tá aí, meu Como comentário. vocês fazem para pisar no coração das mulheres, pequenos amigos? Eu calço um coturno com pé de anjo. E fuzila. Vamos pra resenha então, momento de resenha. Eu vou de chuteira. Você vai de chuteira, cheia de cravos. Barriga, não pode... Chuteira de cravo, aqueles cravão de aço. Vamos pro resenha. A resenha de hoje é de Márcio Shell. O que você vai resenhar hoje? Olha, eu Shell? só queria, se vocês me permitirem rapidamente, eu sei que já me alonguei no outro bloco. Segundo o portal Metrópole, o Alexandre Moraes, o novo secretário de Segurança Pública do Brasil, há contra ele uma ação na justiça. Ele é citado em uma investigação que apura formação de quadrilha e lavagem de dinheiro do PCC, o escritório advocatício do qual ele era sócio. Ele teria sido advogado em 123 processos do primeiro comando da capital, o PCC. O nosso novo secretário de Segurança, é claro, ele desmentiu tudo, diz que não houve prestação de qualquer serviços advocatícios, mas o TJ disse que ele permanecia, o Estadão apurou que ele permanecia no site do TJ como defensor da cooperativa, a cooperativa Transcooper, né? O escritório dele era um escritório famoso, entre os seus clientes estavam empreiteiras, associações e políticos. Que surpreendente, né? Gilberto Kassab na prefeitura, quando acumulou os cargos de presidente da Companhia de Engenharia de Tráfego e da Transporte, SP Trans, além das secretarias de serviço e de transporte. Foi advogado do Kassab também. Sabe o que teremos com ele no cargo, Alexandre Moraes aí. Com ele no cargo nós teremos imagens, muitas imagens. Não, na verdade, com ele no cargo agora, nós temos a chance de finalmente encontrar a paz e a segurança pública. Afinal de contas, é um acordão negociado aí com o PCC, né? Momento de resenha, Shell. Quero resenha. O que você vai resenhar pra gente hoje aqui? Olha, a minha resenha de hoje é um filme que saiu esse ano, né? Final do ano passado, começo desse ano, do argentino diretor Daniel Zifron, que é o Relatos Selvagens, produzido pelo Ricardo Darín, que hoje é um dos grandes atores latino-americanos, o maior ator argentino, sem sombra de dúvida. É um ator excepcional, já vi vários filmes com ele. Demais, o Segredo dos Seus Olhos, por exemplo, ele é um ator excepcional. E o filme do Damian Zifron, o Relatos Selvagens, é um filme interessantíssimo, porque, como o próprio título sugere, é um filme dividido em 6 histórias diferentes, né? Começa lá com o Pasternak, termina com a festa de casamento, né? E esses relatos são independentes, as histórias não se cruzam em nenhum momento, porque na verdade o que vincula uma história a outra são os absurdos do cotidiano, que são levados às últimas consequências e que revelam um aspecto curiosíssimo da sociedade contemporânea. É o seu pendor à barbárie. O episódio de destaque não pode ser mais kafkiano do que o episódio central do filme, o relato central do filme, intitulado Bombita.
Nossa, é bom demais, cara. Que é bom a demais. história de um engenheiro de explosivos que tem seu carro rebocado, porque na Argentina há um esquema como no Rio de Janeiro. O reboque é particular e eles têm autorização de rebocar os carros parados irregularmente, levar ao pátio e para o dono do automóvel recuperar o seu automóvel, ele precisa pagar, além da multa de trânsito, as taxas todas do reboque, do guincho, do pátio e etc. É a mesma coisa. Qualquer cidadão que viva numa capital como o Rio de Janeiro hoje sabe como isso funciona. É uma cena emblemática do primeiro Tropa de Elite. Por exemplo, o guincho lá rebocando e os policiais recebendo propina e aquele esquema. E ele é um engenheiro, um técnico em explosivos, em demolição. E aí tem o carro rebocado, vai retirar o carro, tenta reclamar e acaba afundado no sistema burocrático estatal. Ele não consegue retirar o carro sem pagar a multa, ele é multado várias vezes, ele perde o emprego porque perde a paciência na tentativa de se queixar da injustiça da multa. Afinal de contas, o carro tinha sido rebocado de uma área onde o meio-fio não estava pintado. Estava apagado. Como o meio-fio estava apagado, ele não sabia que não podia parar lá. Ele desceu para pegar um bolo. Sim, ele desce para pegar um bolo, ele passa 2 minutos dentro da confeitaria e nesse meio tempo o carro é rebocado numa área em que não havia nenhuma indicação de que não fosse permitido estacionar. E o desfecho é sensacional porque depois de lutar em vão contra o sistema, perdeu o emprego porque apareceu publicamente quebrando o Departamento Nacional de Trânsito. Praticamente perder a mulher, perder tudo. Ele preenche o porta-malas do carro com explosivos, para num café, numa zona amarela irregular, espera o carro ser rebocado enquanto toma café e explode o pátio Pô, velho, essa é uma das histórias. Olha, todas elas. Não tem como escolher a melhor, né, Mas Chel? o personagem vai num crescendo de fúria. É lógico, é uma homenagem argentina a Um Dia de Fúria, com o Michael Douglas. É difícil dizer qual dos 6 relatos é o melhor. Mas todos eles têm em comum essa barbárie do cotidiano. Bom, você vivenciou isso, esteve em Rio Preto, dirigiu lá, sabe do que a gente tá falando quando a gente fala em barbárie do cotidiano. Terrível. E só pra complementar, não tem a direção. Mas existe a mão do Pedro Almodóvar. Sim, não Pedro é? Almodóvar é um dos produtores do filme, o que justifica o crescendo surreal das situações que o filme traz. Mas vale a pena, um relato é boa melhor essa, que o cara. outro. Você deixa o carro lá cheio de explosivos, Assim, os caras... Não tá disponível ainda não dá pra gente baixar, nem ver na internet ainda esse filme. Mas assim que tiver disponível, a gente repete aqui no programa. Repete o nome do filme. Relatos Selvagens, Relatos de Damião Selvagens. Zinfron. A Erika Rivas está no filme, se não me engano. O próprio Darim. O Darim tá. Também está no filme. Bom, as atuações são excepcionais. Vambora. Então um beijo pra todos. Semana que vem Vambora a gente vai que já voltar. chegou a hora. Tá E na hora de esperar tomar não é um saber. cafezinho ali, né? Sim, e o que é pior, é o primeiro que nós gravamos e já aparece o ano inteiro. Exato. Chega de janeiro pra gente, né, Marcel? Chega. Tá chegando o carnaval, tô com o samba aqui no pé praticamente. Ontem foi Credo. aniversário de São Paulo. Resuma a cidade de São Paulo em uma palavra, Marcel. Seca. Um abraço, gente. Água. Caos. Pra mim é caos. Shell, uma palavra pra São Paulo. Para São Paulo, Uma palavrinha. Alckmin. Alckmin. Eu pensei, sabia? Eu ia falar isso aí. Então, beleza. Semana que vem nós voltamos com o programa 268. Um beijo no coração, na nuca e no pulso de cada um. E não nos liguem. Não nos liguem. Esqueçam-nos. E tchau. E esse é o fim!